Teoria geral do processo, parte 2, aqui é o Ravi Savaia, do Grupo Advogado Completo. A gente está no Instagram, no YouTube, no WhatsApp e agora tem um site, tá? advogadocompleto.com, acesse lá. Pessoal, vamos lá. Dando continuidade, eu estava falando sobre as características da jurisdição. Eu falei sobre a substitutividade, tá? Que é quando as partes não conseguem resolver um conflito por si mesmas. O Estado, por meio de um juiz, substitui a vontade das partes pela sua própria decisão, tá? Isso significa que ao proferir uma sentença, o juiz impõe uma solução ao litígio. Qual o exemplo que eu dei? O divórcio, onde o casal não chega a um acordo sobre a divisão dos bens, o juiz profere uma sentença que determina como os bens serão divididos, substituindo a vontade das partes por uma decisão que será obrigatória, coercitiva para ambos, tá bom? Para ambas as partes, no caso do casal. Segunda característica da jurisdição, que no seu conceito você não pode esquecer do conceito, pessoal, o poder advindo do Estado, dele próprio impor a força da lei, significa dizer que dentro de um processo há um poder de um juiz dizer qual o direito das partes fundamentado nas provas, fundamentado na lei em todos os procedimentos. Segunda característica, depois da substitutividade, é a inércia da jurisdição. O que significa inércia da jurisdição? Significa que o juiz ele não pode agir por ofício, o juiz não pode ter iniciativa própria, criar um processo. Não. O judiciário só pode exercer sua função jurisdicional quando é provocado pelas partes interessadas. Essa característica garante a imparcialidade do juiz, pois ele só atua quando solicitado, quando provocado, e não possui interesse próprio na causa. Por isso que fala inércia da jurisdição, porque ela só vai ser acionada quando ela for provocada pelas partes, quando te trouxer um conflito. O juiz por si mesmo ele não pode criar um processo, tá? Ele não pode agir por ofício, que diz assim. Vou dar um exemplo para trazer luz aos nossos estudos e esclarecimentos. Em uma disputa sobre a guarda de um filho, o juiz só pode decidir sobre a guarda se uma das partes, pai ou mãe, entrar com uma ação judicial requerendo a guarda. O juiz não pode, por si só, iniciar um processo para depender a guarda de uma criança de terceiros, pois deve aguardar ser provocado pelas partes. Daí o significado de uma característica da jurisdição, que é a inércia da jurisdição. Terceira característica, não menos importante, é a imparcialidade do juiz. A imparcialidade é um princípio fundamental da jurisdição. O juiz deve ser neutro, equidistante das partes, sem qualquer interesse próprio no resultado do processo. Sua decisão deve ser baseada exclusivamente nas provas e nos fatos apresentados pelas partes, garantindo que o julgamento seja justo e objetivo, pessoal. Um exemplo, um processo penal onde o réu é acusado de um crime. O juiz deve julgar o caso com base nas provas apresentadas pela acusação e pela defesa, sem qualquer preconceito ou preferência, assegurando que a decisão seja justa e seguindo os procedimentos legais da lei. E a quarta ou quinta, né? Fugiu agora a ordem sequencial, é a imperatividade da jurisdição. O que significa isso, pessoal? É uma característica da jurisdição que significa que uma vez que o juiz profere a sentença, o dizer o direito é isso, é quando o juiz profere uma sentença baseada nas provas de ambas as partes. Essa decisão tem caráter imperativo, o que significa que as partes são obrigadas a cumpri-las. A imperatividade confere à decisão judicial um poder coercitivo, de modo que as partes, se não cumprirem voluntariamente o que foi decidido pelo juiz em sua sentença, o Estado tem um poder de garantir a execução forçada da sentença. Vou dar um exemplo. Se o empregado é condenado a pagar verbas rescisórias de um ex-empregado e não o faz voluntariamente, o Estado pode, através de medidas coercitivas obrigatórias, como penhora de bens ou bloqueio de contas bancárias, garantir que o pagamento seja realizado. Tá? Conclusão, pessoal, a jurisdição
como o poder do Estado de aplicar a lei e resolver conflito através do juiz, que é o conceito, é caracterizada por sua substitutividade. Como eu expliquei, se ambas as partes estão em conflito, não consegue chegar no denominador comum, quem vai resolver é substituído essa resolução para a jurisdição através do juiz, que vai resolver e proferir uma decisão que será coercitiva para as partes. A inércia, sobre a guarda de um filho, eu dei o exemplo, a inércia da jurisdição. Se a jurisdição não for provocada, não acontece nada, ela tem que ser provocada, alguém tem que entrar com uma ação para a jurisdição ser acionada. A imparcialidade, o juiz deve ser imparcial, ele deve observar tanto a acusação quanto a defesa, analisar as provas em concreto e proferir sua sentença baseado no pensamento equitativo. A imperatividade, eu falei, expliquei, que uma vez proferida a sentença, ela é imperativa. Tá? Esse elemento assegura que o Poder Judiciário atua de maneira justa e eficaz, substituindo a vontade das partes por uma decisão fundada na lei, exercendo sua função apenas quando provocado, mantendo sua imparcialidade, juiz no caso, e garantindo que suas decisões sejam respeitadas e cumprido. Isso é imperatividade. Esses princípios são essenciais para a manutenção, princípios e características da jurisdição. São necessários para garantir a manutenção da ordem jurídica e a proteção do direito de todos os cidadãos, assegurando que todos tenham acesso à justiça e suas disputas de conflito sejam resolvidas de maneira equânime e eficaz. Não sei como é que está nosso tempo aí de vídeo, pessoal, mas eu queria falar sobre um assunto importante nesse vídeo 2, que é o princípio da inafastabilidade jurisdicional previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, garante que nenhuma lesão, presta atenção como esse princípio é importante, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Em outras palavras, é um direito fundamental dos cidadãos recorrer ao Judiciário para resolver seus conflitos. É um direito, é uma garantia. No entanto, essa prerrogativa não é absoluta, pois existem situações em que a jurisdição não é exercida exclusivamente pelo Poder Judiciário, mas sim por outros poderes ou mecanismos alternativos. Isso são exceções, tá? Exercício das funções atípicas do Poder Legislativo e Executivo. Porque quando a gente fala de Poder Legislativo, a gente pensa fazer leis, mas ele pode, em determinado momento, ter uma exceção atípica e ele, como eu posso dizer, em situações em que a jurisdição não é exercida exclusivamente pelo Poder Judiciário. O Poder Legislativo pode ter uma microfunção jurisdicional, que é aqui que eu vou explicar. Os poderes legislativos, embora não tenham como função principal criação de leis e execução das leis, respectivamente, também exercem funções atípicas. Por que é atípica? Porque não é típico deles. Típico do Poder Legislativo é fazer leis. Típico do Poder Executivo é executar as leis. Então, eles podem exercer funções atípicas que, em certos casos, assumam um caráter jurisdicional. Onde é que a gente encontra isso, pessoal? Artigo 52, inciso 1, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. O que fala esse inciso? O senador federal, nos termos do artigo 52, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, tem a competência para julgar, olha só, legislador, hein? Poder legislativo tem o poder de julgar crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, pelo vice-presidente, ministro do Estado e outros agentes políticos. Nesse caso, o Senado Federal atua como um verdadeiro tribunal, julgando decisões de responsabilidade desses agentes, que é o presidente, o vice-presidente, senadores, ministros, né, que foi citado aqui. Inclusive podendo aplicar sanções como a perda do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública. Esse julgamento não é possível de revisão judicial quanto ao mérito, constituindo uma exceção à jurisdição exercida pelo Poder Judiciário. Aqui a legislação exerce uma função jurisdicional atípica, porque Poder Legislativo faz leis, legisla, né? Faz leis, mas quando ele, no caráter de exceção, ele pode exercer uma função jurisdicional atípica, que está no artigo 52, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, quando ele
tem o poder de julgar crimes de responsabilidade que pode ser cometido pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo ministro de Estado e etc. Poder executivo, pessoal. Fundamento discricionário da desapropriação. A desapropriação é um ato administrativo pelo qual o poder público utiliza de sua supremacia, retira compulsoriamente a propriedade privada. O exemplo da Copa, né, quando estava construindo aqueles estádios grandes, as casas que estavam ao redor tiveram que ser desapropriadas, mediante justa e prévia indenização, para atender uma necessidade pública. No caso ali foi a criação de um estádio, né, para atender a necessidade da Copa, que é um bem coletivo. O fundamento discricionário da desapropriação, que envolve a decisão do executivo sobre a necessidade ou utilidade pública do ato, não pode ser questionado judicialmente. O judiciário pode analisar apenas a legalidade do procedimento e a justa indenização, mas não o mérito da decisão de desapropriar. Essa limitação ao controle judicial constitui uma exceção ao princípio da inafastabilidade, reconhecendo o exercício de um poder jurisdicional micro pelo poder executivo, que é a desapropriação. Essa é a segunda exceção, a desapropriação, que é um poder micro executado pelo poder executivo. A terceira exceção, pessoal, é métodos alternativos de solução de conflitos. Exatamente. Além dos poderes executivos e legislativos, a própria sociedade possui mecanismos para resolver conflitos sem necessidade de intervenção judicial, o que se configura como uma exceção à jurisdição tradicional. Conciliação e mediação. A conciliação e a mediação são métodos de autocomposição. Por que autocomposição de conflitos? Porque as próprias partes envolvidas, buscam a ajuda de um terceiro neutro, conciliador ou mediador, uma solução amigável para suas divergências. Esses métodos são incentivados pela legislação brasileira, não são ilegais, está na legislação, e estão previstos no Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015 e a Lei da Mediação, Lei 13.140 de 2015. A principal característica desse método é que a solução do conflito é construída pelas próprias partes, sem uma imposição externa. Assim, a conciliação e a mediação representam uma forma de resolução de conflitos que dispensa a atuação do judiciário, constituindo uma verdadeira exceção à jurisdição, onde o poder de decidir é das próprias partes, que chega no denominador comum ali, através de um terceiro conciliador ou mediador neutro. A arbitragem, pessoal, também. A arbitragem regulada pela Lei 9.307, de 96, é outro método alternativo de solução de conflitos em que as partes de comum acordo optam por submeter suas controvérsias a um árbitro ou tribunal arbitral, em vez de recorrer ao judiciário. A arbitragem é especialmente utilizada para resolver conflitos que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, não indisponíveis, tá? Disponíveis, lembre dos direitos fundamentais, vida, liberdade de expressão, são direitos indisponíveis. Aqui é direito disponíveis quando fala em arbitragem. Ou seja, aquele que as partes podem livremente dispor, alienar, abrir mão, tá? A sentença arbitral tem a mesma força de uma decisão judicial, mas é proferida por árbitros escolhidos pelas partes. Como na arbitragem, as partes renunciam, ou abrem mão, melhor falar assim, ao direito de recorrer ao judiciário para resolver litígios, representando uma exceção ao princípio da inafastabilidade jurisdicional. Então eu falei das exceções do princípio da inafastabilidade jurisdicional e agora eu quero falar sobre questões, sobre vícios do limite da sentença, pessoal. Vamos lá. Deixa eu achar aqui uma questão legal, estou procurando aqui para vocês. Questão 1. Peraí, vamos lá. Questão 1. João ajuizou uma sentença contra Maria, pleiteando o pagamento de 10 mil, referente a uma dívida não quitada. No entanto, ao proferir a sentença,
o juiz determinou que Maria pagasse a João a quantia de 15 mil reais, argumentando que além da dívida havia juros e correção monetária, que não foram pleiteados por João. Qual o vício que ocorreu no caso acima e qual seria a medida correta para João e Maria adotarem? Questão 1, hein, pessoal? Ele pediu 10, Maria pediu 10, o juiz deu 15. Resposta: no caso apresentado, o vício da sentença é chamado ultra petita. Esse vício ocorre quando o juiz concede mais do que foi pedido na petição inicial. João pleiteou 10 mil, mas o juiz concedeu 15 mil, excedendo o valor solicitado. A medida correta para Maria seria interpor um recurso de apelação, argumentando que a sentença foi proferida além dos limites do pedido inicial. O tribunal, ao averiguar a ocorrência do vício, pode reformar a sentença para que o valor concedido seja restrito ao que foi efetivamente pedido os 10 mil reais. Esse é o ultra petita. Vamos para outra questão, a gente ficar craque. Maria ajuizou uma ação contra João, solicitando rescisão de um contrato de compra e venda de um veículo, alegando vícios ocultos. O juiz, ao proferir a sentença, determinou que João devolvesse o valor pago e, além disso, condenou João ao pagamento de indenização por danos morais, mesmo sem Maria ter solicitado essa indenização na petição inicial. Como é que fica aí, pessoal? Como é que fica esse caso aí? Nesse caso, o vício da sentença é extra petita. Esse vício ocorre quando o juiz concede algo que não foi pedido pela parte. Maria solicitou apenas a rescisão do contrato, mas o juiz concedeu uma indenização por danos morais, algo que não foi pleiteado na petição inicial. João, para corrigir essa situação, pode interpor um recurso de apelação, sustentando que houve julgamento fora do pedido e solicitando que a sentença deva ser ajustada para excluir a condenação por danos morais. Extra petita, o juiz dá uma coisa que não foi pedida, é extra petita. Pode lembrar de extra pedido, né? João entrou com uma ação de indenização por danos materiais e morais contra Maria, decorrente de um acidente de trânsito. Na sentença, o juiz apenas se manifestou sobre os danos materiais, deixando de analisar o pedido de danos morais, mesmo com prova suficiente nos autos. Citra petita. Por que citra petita, pessoal? O vício da sentença apresentada aqui é citra petita. Esse vício ocorre quando o juiz deixa de se pronunciar sobre todos os pedidos formulados na petição inicial. João pediu indenização por danos materiais e morais, mas o juiz só analisou os danos materiais, omitindo-se quanto aos danos morais. A medida correta seria João interpor um embargo de declaração, solicitando que o juiz se manifeste sobre o pedido de indenização por danos morais, que está na petição inicial e tem provas. Se após o embargo a omissão não for corrigida, João pode apelar da decisão. Cuidado só com uma pegadinha aí, tá, pessoal? Porque pode ter casos em prova, em concurso, em que o juiz olhou todos os requisitos. E a questão pergunta: qual foi o vício dessa sentença? E não teve vício a sentença. Pode ocorrer um caso assim. E aí você pode responder que a pessoa pode entrar com uma revisão de sentença e encaminhar para o STJ ou STF, mas não de vício, porque o juiz observou todos os requisitos. Tá? Vamos lá para uma questão que tem essa pegadinha de que não tem vício e parece que tem, né? Vamos lá. Eu tenho uma questão boa aqui da OAB que eu vou passar para vocês. Vamos lá. João ajuizou uma ação pedindo reintegração de posse de um imóvel que estava sendo ocupado por Maria. O juiz proferiu a sentença determinando a reintegração de posse a João, mas estabeleceu que Maria poderia permanecer no imóvel por mais 30 dias, desde que pagasse um aluguel mensal até desocupar o imóvel. Nesse caso, qual foi o vício da sentença? Olha a pegadinha. Qual foi o vício? Já induz você a pensar no ultra petita, extra petita ou citra petita. Se sim, qual seria ele? Explique o porquê desse vício. Pede até para você explicar uma coisa que não aconteceu na questão. Então, pessoal, olha só a resposta da 5. Não há vício na sentença no caso apresentado.
a situação descrita pode inicialmente sugerir um vício, mas não se configura nenhum vício citado. Nem ultrapetita, nem extrapetita, nem citrapetita. Por quê? Porque o juiz concedeu a reintegração de posse conforme o pedido de João. E ao estabelecer um prazo de 30 dias para Maria desocupar o imóvel, ele está utilizando do seu poder discricionário para garantir uma transição justa, desde que esse prazo esteja dentro dos limites razoáveis. Esse prazo adicional para a desocupação não extrapola o pedido, mas sim regula a execução da sentença, o que é permitido dentro do poder do juiz. Você viu que aí você pode até pedir para a pessoa, se a pessoa está revoltada, fazer uma revisão da sentença, encaminhar para o TJ, STJ, mas não tem vício, porque ele observou os requisitos e o prazo de 30 dias aqui ele é totalmente plausível, porque está dentro dos limites razoáveis, e o juiz tem esse poder discricionário para garantir uma transição justa. No caso, deu para Maria 30 dias para desocupar o imóvel. É isso aí, pessoal. Parte 2, depois eu vou fazer uma parte 3 para a gente fechar a matéria.